Ezequiel 37. Ezequiel tem na Bíblia, pode procurar aí que eu tenho certeza. Capítulo 37, diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e viverei, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são todas a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar, porque grande é a tua misericórdia para conosco. Nós não merecemos estar nesse tempo de adoração, nós não merecemos ter a tua palavra aqui aberta, porque nós temos pecado contra o Senhor. Senhor Deus, não fosse o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, nós estaríamos debaixo da ira de um Deus furioso com o pecado, com aqueles que detestam a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus, muito obrigado pela regeneração que só o teu Espírito providencia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós queremos hoje suplicar que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Senhor Deus, nós não queremos ser mais um no meio do povo evangélico, mas nós queremos nos parecer com Cristo Jesus. Nós queremos que levem as pessoas a verem em nós Cristo Jesus. Nós queremos ter palavras saindo dos nossos lábios que venha do teu trono primeiro, Senhor Deus. Nós queremos ter os nossos pensamentos moldados pelo caráter de Cristo. Ensina-nos a ser cristão. Perdoa os pecados dessa igreja, perdoa os pecados dessa cidade e dessa nação. Aviva o teu povo. Tudo isso para que eles saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Toda glória, toda honra seja dada ao Deus vivo, poderoso e soberano. E nós oramos e esperamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Interessante que o profeta se encontrava no meio de grande desolação. O povo de Israel desobedeceu ao Senhor e agora estava no cativeiro. Há mais ou menos 5 anos no cativeiro, quando Ezequiel começa a ministrar. É interessante que, quando nós estamos ali na casa do Senhor, muitas vezes, no tempo de adoração, nós não damos valor. Mas se isso um dia nos for tirado, talvez nós ficaremos como ficou esse povo. Esse povo cativo numa terra estranha, que cultuava um Deus estranho, que tinha costumes que não agradavam ao Deus soberano. Mas esse povo impenitente, esse povo que amava o pecado, esse povo que sempre conduzido com um braço forte do Senhor, vendo as maravilhas do Senhor, os livramentos do Senhor, esse povo resolve no seu coração pecar, e agora esse povo estava totalmente seco, sem esperança.
um povo morto nos seus delitos, um povo morto e levado cativo por alguém estranho. Meus irmãos, se nós olharmos para o mundo de hoje, será que nós veremos algo semelhante a isso? Se nós começarmos a analisar o mundo de hoje, será que as nossas vidas estão secas, vazias e mortas? Será que quando você pôs os pés naquela porta e você adentrou esse tempo de adoração, será que você pensou assim, olha, Senhor, faça alguma coisa hoje na minha vida, porque eu não me aguento mais. A minha situação é muito triste, eu estou frio espiritualmente, eu estou com problemas na minha vida e eu não consigo ter prazer na tua palavra. Será que foi assim que você entrou aqui hoje? Será que talvez você esteja numa igreja há muito tempo? Você esteja numa igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos, mas o seu coração está seco. A sua vida está sem sentido. Você não tem mais uma esperança de ter uma vida plena em Cristo Jesus. Será que você um dia desceu às águas, professou a sua fé, e você deixou de ler a palavra, você deixou de buscar o Senhor, você deixou de orar, e hoje você se encontra de um jeito que não há mais desejo pelas coisas dos céus? Talvez você entrou aqui hoje porque é um costume de domingo à noite você estar aqui. Talvez você veio aqui hoje porque alguém falou, olha, vá à igreja hoje. Devia ter falado, seja a igreja hoje, mas falaram errado para você, vá à igreja hoje. Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Talvez alguns de nós estejam na mesma desolação que esse povo de Israel no cativeiro se encontrava. Não achando mais sentido para a vida. Não conseguindo ter prazer nas coisas de Deus. Meus amigos, o que fazer diante dessa situação? O que fazer diante de uma situação tão triste como essa? Nós passamos fase nas nossas vidas espirituais que de vez em quando nós nos pegamos ali num estado muito triste de angústia. Isso aconteceu com Elias depois de ter vencido ali no Senhor os 450 profetas de Baal. Ele se encontrou ameaçado pela rainha Jezabel, e ele entrou debaixo de um zimbro e diz, olha Senhor, eu prefiro morrer, não quero mais viver. E talvez seja essa a sua história também. Você é crente no Senhor, mas você está num momento difícil. Eu quero aprender algumas coisas com esse texto. Eu quero aprender algo que possa ser prático na minha vida. E a primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um cheio de ossos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que tudo se inicia no Senhor. Muitas vezes nós temos a pretensão de dizer, eu fui a Cristo. Eu fiz isso e Cristo me respondeu. Eu fiz aquilo e Cristo se agradou de mim. Não. Tudo começa em Cristo. Ele pegou o profeta Ezequiel. Ele pegou o profeta Ezequiel pela mão e o levou a um lugar, porque queria trazer um ensinamento ao profeta, para o profeta transmitir àquele povo. Meus irmãos, o Espírito mostra a verdadeira situação em que nos encontramos. Muitas vezes eu me acho fortalecido demais no Senhor, muitas vezes eu me acho capacitado demais, e é aí que a minha vida espiritual começa a cair, porque a soberba precede a ruína. E é interessante que eu sempre ministro aos ministros de cânticos de adoração, estejam em santidade, repudiem as coisas do mundo, e quando subirem por essa escada, tremam. Tremam porque vocês vão falar coisas de um Deus santo e perfeito. O dia que você não tremer para subir essa escada, eu te aconselho a não subi-la. Ainda que nós não tenhamos o louvor cantado, eu aconselho os ministros a não subirem nessas escadas, sem que haja uma profunda reverência a um Deus santo, uma profunda submissão à palavra do Senhor, e um profundo compromisso de santidade em Cristo Jesus. Nós temos visto hoje a falta de autoridade na igreja. Por quê? Começa de cima. Os líderes não estão levando a sério o viver
para Cristo Jesus. Os líderes estão passando regras para a igreja, como fazia o povo fariseu. Eles estão colocando um peso sobre a igreja que eles sequer tentam carregar. E começa no líder principal, e depois vem nos líderes de ministério, e vem para a igreja. A igreja precisa se voltar para Cristo Jesus em submissão, a começar pela liderança da igreja. A igreja hoje, ela está um pouco perdida, porque ela se afastou da palavra do Senhor, e ela está fazendo aquilo que o mundo quer. Ela está tentando fórmulas para crescimento da igreja, então ela busca célula, ela busca louvor mais dinâmico, ela busca isso, ela busca aquilo outro, mas ela nunca alcançará nada, porque ela está buscando no lugar errado. Ela está buscando orientações de homens, mas ela precisa buscar na palavra de Deus. O maior projeto que uma igreja pode ter se chama projeto de oração. O projeto de oração é que vai dar à igreja a verdadeira direção. Então nós precisamos buscar no Espírito Santo a direção para as nossas vidas. O Espírito Santo iniciou a obra. Ele foi levado pelo Espírito do Senhor e ele deixou no meio de um vale de ossos. O Espírito nos traz a revelação de quem realmente somos. E quando nós entendemos quem nem realmente nós somos, você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, você pode ser um diácono, você pode ser um ministro de cântico, você pode ser um líder de oração, um líder de células, mas você não é nada, e eu não sou nada. Eu preciso entender que eu não sou nada e eu não posso nada se dos céus não for liberado sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu vim do pó e ao pó eu tornarei, e que o que faz a diferença sobre a minha vida e aquele que está agora na sarjeta com um cachimbo de crack é o sangue do Cordeiro. Não fosse o sangue do Cordeiro, eu estaria na mesma condenação, eu estaria na mesma impiedade, e eu estaria talvez, pelos olhos humanos, pior do que aquele homem que está deitado agora com o seu cachimbo de crack. Eu preciso entender que tudo vem de Deus para o homem. Os nossos conceitos acerca de nós mesmos, acerca da sociedade, nada valem. É o que a palavra diz que vale. Eu acho que é assim, isso não me interessa. Mas eu acho que é de jeito, isso não me interessa. O que a palavra diz é o que realmente interessa à igreja do Senhor. Nós precisamos deixar de ser religiosos, fariseus, e nós precisamos nos quebrantar diante do Espírito do Senhor, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, e nós precisamos ter um coração totalmente arrependido. Se você é salvo em Cristo Jesus verdadeiramente, você tem uma oração que você faz todo dia, e essa oração é: perdoa-me, Senhor, porque mais uma vez pequei contra ti. É a oração do crente verdadeiro. A oração do crente verdadeiro, ela passa por uma confissão detalhada de pecados, uma confissão para que ele saiba cada dia quem ele realmente é. A igreja precisa voltar à palavra. Somente o Espírito pode nos trazer a realidade. Por isso o Espírito do Senhor, ele pega Ezequiel pela mão e o leva a um local. Porque haveria uma mensagem para o povo de Israel. Mas ele queria mostrar a Ezequiel. Mostrar a Ezequiel que Ezequiel precisava entender que tudo se inicia com o próprio Deus. Antes do homem ser formado, antes de um mundo ser estabelecido pela palavra, já havia um plano, um projeto, uma aliança de redenção do homem em Cristo Jesus. Você precisa entender isso. O Senhor iniciou a busca pelo perdido. O Senhor amou o perdido e enviou Cristo Jesus para que houvesse oportunidade de redenção. A segunda coisa que eu noto aqui no versículo 2: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. É interessante quando nós olhamos para a sociedade de hoje. Hoje cedo eu comentava na escola bíblica que houve um grande debate ali no conselho de pastores sobre uma arte, né? Hoje tudo é arte, né? Que puseram, parece que na Casa da Cultura, entre dois super-heróis se beijando. E eles estavam debatendo e cobrando do vereador uma solução. Interessante isso, né? E eu conversava no ônibus ali com a família Boareta. Eu falava: olha, nós estamos combatendo não o câncer, mas a dor do que o câncer causa. Nós estamos combatendo sintomas e não a doença.
para esse quadro ser desenhado, nós precisamos notar que é uma sociedade que vive em pecado. Então o problema não é o quadro, o problema é o pecado que hoje domina a nossa sociedade. E o que quer dizer esses óssimos sequíssimos? É uma nação morta. Morta nos seus delitos e pecados. Uma nação que tem amado o pecado. Uma nação onde a lei de Gerson, ela é totalmente cultuada. Eu quero levar vantagem em tudo. Uma nação onde o povo evangélico vai no show daquela Anitta. Uma nação onde o povo evangélico ouve as músicas do Roupa Nova. Uma nação onde o povo evangélico não tem mais tempo para oração. Uma nação onde o povo evangélico aceita aquelas novelas da Globo. E aquelas novelas onde há traição, onde há imoralidade, não causam nada mais ao suposto evangélico. Porque o evangélico, ele não entende a palavra, e ele não entende que tudo aquilo que o homem ama, Deus odeia, é abominação ao Deus vivo e poderoso. E nós deveríamos odiar aquilo que Deus odeia, e nós deveríamos amar aquilo que Deus ama, mas nós estamos invertendo. Então é uma igreja onde não há poder. Olha, meu irmão, nós somos 30% de evangélicos, somos? Cadê o poder desse povo? Um povo que se veste como o mundo. Um povo que tem as mesmas palavras do mundo. Um povo que tem os mesmos costumes do mundo. Um povo que não tem nenhuma reverência a um Deus santo e poderoso. Um povo que vive para o prazer e louvor da sua própria carne. Como nós podemos dizer que é uma geração evangélica? Quer dizer, vive segundo o evangelho da graça. É uma nação morta. O Brasil está morto. O título dessa pregação que eu pus é Brasil, uma nação morta pelo pecado. Uma nação que está amando o pecado. Eles estão discutindo no Facebook que o crente não deve assistir a Rede Globo. Gente, um crente verdadeiro, nascido no Cordeiro, nunca assiste a Rede Globo. Nunca assiste. É ofensivo à santidade de Deus. Ela vai ao contrário da palavra de Deus. Não há nada para um cristão genuíno naquele canal. Aliás, um crente no Senhor Jesus, ele não assiste a Record, que se diz um canal evangélico. Onde as programações exultam a sensualidade. Onde as programações dizem que nós temos que fazer coisas que desagradam ao Senhor. Eu quero chamar a tua atenção. Ou você rompe com o pecado, ou você se tornou sequíssimo pelo pecado. Uma nação morta, uma nação sem vida. Você olha as pessoas não têm mais um fundamento de vida, não tem mais um projeto de vida consistente. Você conversa com um jovem, a única coisa que você entende é maluco. O jovem não tem mais um vocabulário. O jovem não tem mais um projeto. O jovem não quer mais construir. O jovem quer acabar com o resto. Não o jovem crente lavado no sangue do Cordeiro. Você conversa com as pessoas, elas estão achando um jeito de se darem bem, sem precisar do esforço, sem precisar do trabalho. Elas fazem questão de comprar e não pagar. Elas fazem questão de se compromissar, acordar, mas depois não cumprir o acordo. É uma nação que está sem vida. É uma nação que não há como ter solução nela mesma, porque ela está morta nos seus delitos e pecados, ela não consegue sair dessa lama, sair dessa prisão, sair desse aguilhão. Meus irmãos, o pecado faz isso nas vidas. O pecado faz isso. Adão pecou e foi expulso do paraíso. E a nação está cada vez mais amando o pecado. Se você está esperando que em 2018 vai melhorar, porque vai entrar fulano, ciclano, beltrano, eu tenho uma péssima notícia para você, vai piorar. A não ser que o Senhor intervenha do alto e coloque a sua mão e mude essa nação. Essa nação não tem possibilidade de encontrar a vida por ela mesma. Essa nação não tem condição nenhuma de buscar nela mesma a vida, estando morta. Essa nação é amiga do pecado. Essa nação detesta as coisas de Deus. Essa nação não ama a Deus. O homem é caído, é depravado, e sem Deus, ele vai sempre ser inimigo da cruz de Cristo. Ai, meu irmão,
Não fala assim não, que o povo vai embora. Essa é a palavra. Eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para dizer a palavra. Você quer uma igreja legal? Tem igreja que apaga a luz para você dançar, tem igreja que bota a luz vermelha para o conjunto, tem igreja que põe gelo seco, e tem igreja que tem hoje instrumentos para você adorar, como um óleo, como uma arquinha, como alguma coisa que você busca para adorar, e você se sente seguro naquilo que você pode tocar. É uma igreja mais idólatra daquela que nós conhecemos. Meus irmãos, uma vida sem esperança é a nossa nação hoje. Uma vida seca, uma vida exterminada. Olha o que diz o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sempre Deus cuidou da nação de Israel. Mas sempre Israel rejeitou esse Deus. Sempre Deus conduziu a nação de Israel. Mas sempre Israel foi dura para com Deus. E voltou as costas para o Senhor. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. A terceira coisa que eu aprendo aqui no versículo 3. Poderão reviver esses ossos? Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Será que essa nação teria solução? Será que essa deterioração moral dessa nação tem solução? O que você tem ouvido, o que você tem visto? Será que essa indiferença pela palavra de Deus tem solução? Será? Será que essa indiferença que temos hoje? Nós temos lugares hoje que você não pode falar de Cristo. Mas nós temos bares que podem estender as suas mesas pela calçada e colocar ali um som ao vivo, mas se você pegar no megafone e anunciar a palavra de Deus, talvez você vá ser preso. A não ser que você anuncie como essas igrejas evangélicas, você vai ter vitória. Você é bom, você vai ter vitória. Você é bom e você vai ter vitória. Essas igrejas comuns que nós temos visto aí, que na verdade não são as igrejas do Deus vivo, porque não transmite a verdadeira palavra de Deus, mas transmite uma mensagem que vai acalentar o ego das pessoas. Esse descaso com as pessoas, com a vida humana, será que tem solução? Hoje nós vemos que uma pessoa é morta por nada, por pouco dinheiro. Nós vemos que uma mãe, ela pega o seu filho, coloca num saco preto quando ele nasce e joga ele na caçamba de lixo. Ele ainda convida e muitas vezes ele é achado até por um cachorro. Essa nação, será que tem jeito? Será que esses crimes que nós temos visto hoje, as pessoas que defendem os animais no Facebook, mas que detestam as crianças, que detestam o perdido, as pessoas que inverteram os valores, que amam mais a bicho do que gente, sendo que o Senhor nos chamou para ser igreja, para o ID, para pregar o evangelho, para fazer discípulo, para ensinar a palavra e para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós estamos amando animais e fazendo apologia. Ame o animal e você será aplaudido. Ame as pessoas e pregue a palavra e você será morto. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Será que isso tem jeito? Poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel foi: tu o sabes, Senhor Deus. A resposta está no Senhor. A resposta está nos céus. A resposta está em Cristo Jesus. Há como tirar um país como o Brasil dessa sequidão e morte. Nós acusamos o presidente, nós acusamos senadores, nós acusamos deputados, nós acusamos as pessoas que têm se emaranhado no mar de corrupção, mas será que nós somos honestos? Será que há autoridade na nossa vida? Ou será que nós gostamos de dar um jeitinho? Um jeitinho ali na zona azul, não, eu vou ficar 10 minutos, seu moço, e fica 15, sabe que vai ficar 15. Será que eu gosto da corrupção também? Será que quando eu sou abordado por um guarda corrupto e ele me pede R$20 para prosseguir viagem sem a multa, será que eu tiro os R$20 e entrego a ele? E sou um corrupto tão forte como aquele lá em cima? A diferença está no valor do roubo, mas o meu coração está entranhado na corrupção? Muitas vezes eu acuso daquilo que eu sou. Muitas vezes eu prego o que eu não vivo.
O quarto ensinamento que eu tiro aqui está no versículo 4. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Um grande projeto que eu tenho no meu coração, eu devo ter completado 11 anos aqui no Kennedy, é levar a igreja a orar e ler a palavra, e meditar na palavra, estudar a palavra. São 2 projetos que, se eu conseguir um dia, o Senhor pode me levar, porque eu consegui grandes coisas. A igreja hoje não ama a palavra. A igreja do Senhor não tem desejo pela palavra. Semana passada eu disse aqui nesse mesmo púlpito que as pessoas, muitas delas, chegam na sua casa, colocam a Bíblia em cima do armário e só vão pegar a Bíblia no próximo domingo para virem ao culto. Isso não é de Deus e isso não vai resolver o seu problema. A única coisa que pode resolver o problema dessa nação, dessa igreja contemporânea, é a palavra de Deus. Num país onde a Bíblia foi retirada das escolas, onde você talvez não possa nem pronunciar o nome do Senhor. Eu cheguei ao hospital, hospital de Divisa Nova, levando um funcionário da colheita que estava machucado. E quando eu chego no balcão, normalmente no hospital você via uma Bíblia, não é? Sabe o que tinha lá? Uma caixa de preservativos. Eu falei: dona, mas o negócio não está errado. Nós estamos estimulando o sexo sem compromisso, se chama fornicação. E nós estamos retendo a palavra do Senhor que pode libertar essa pessoa de ter esse sexo sem compromisso e, porventura, está libertando de pegar essa doença contagiosa, essa AIDS ou qualquer outra enfermidade que se transmite através do sexo, está também inibindo as pessoas de pecarem contra Deus. E a moça fez uma cara assim para mim, tipo, não entendi nada desse negócio. Eu e meu funcionário, nós chegamos em Alfenas e fomos abordados por uma blitz policial, e era uma blitz educativa. E ele, gentilmente, perguntou o meu nome, e eu falei, e ele me deu uma cartilha. E quando eu apertei aquela cartilha, havia um barulho de plástico, e quando eu abri, um preservativo. E eu falei: eu sei que o senhor é um oficial, e eu tenho todo o respeito ao senhor, mas eu não aceito isto. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, casado há 30 anos e fiel à minha esposa, não porque eu sou bom, mas porque aquele que vive em mim é perfeito. Não há mérito na minha vida, mas há mérito em Cristo Jesus. E o homem falou: o Senhor está certo. Por quê? Porque a nossa sociedade está acostumada com tudo. Nós temos medo de não ser politicamente corretos, e politicamente corretos é algo do diabo. Eu preciso protestar. Se eu não, eu me torno um covarde. Eu não aceito tantas coisas, por isso eu estou isolado aqui no Kennedy 2. Eu não aceito muitas das coisas, e não é que eu estou certo em tudo, é que muitas vezes eu fico indignado com erros primários dentro da própria igreja, onde não se pode pregar a palavra. Será que pode haver avivamento? Só pela graça do Senhor. Deus pode avivar qualquer lugar, mesmo que a Bíblia seja arrancada. É interessante que quando na China eles conseguem receber uma Bíblia, muitos deles dividem a Bíblia em páginas para dar uma página para cada um. Há lugares em que a Bíblia fica amarrada e as pessoas leem ali por 10, 15 minutos, e nós temos a palavra em várias traduções. Nós temos a liberdade de ir agora e adquirir uma Bíblia de estudo por R$130, e nós achamos caro, mas o nosso celular custa R$2.000 e nós achamos barato. A mulher compra uma calça rasgada de R$300 e acha que está barato, mas ela acha uma Bíblia de R$150, algo terrivelmente caro. E nós temos a liberdade de ter essa Bíblia. Bíblia de estudo de John MacArthur, Bíblia de estudo do Shedd, Bíblia de estudo NVI, Bíblia de estudo King James, Bíblia de estudo, várias traduções, Bíblia Viva, Bíblia não sei o que, século 21. Nós temos Bíblia hoje, você compra na internet para dar de presente por R$4, R$5, R$7 e R$10. E nós não temos coragem de amar a palavra de Deus. Mas aqui o Senhor dá uma instrução: profetiza
a palavra. Prega a palavra de Deus. Meus irmãos, não adianta chamar o povo para uma reunião em nome do Senhor Jesus e não ser pregada a palavra. Não adianta eu chegar e falar, vamos fazer um louvorzão. Nós precisamos da palavra. A palavra tem que ser lida. A palavra tem que ser estudada. E nós precisamos suplicar para que o Espírito Santo dê discernimento. Para que nós possamos, pelo poder do Espírito, entender o que Deus quer nos dizer. Esse país não investe em educação espiritual. Esse país está totalmente avesso às coisas do Espírito. Eu queria que você entendesse. Os casamentos aqui tentam sobreviver na força dos braços. Sem o amor de Cristo não há casamento que sobreviva. Nós não podemos amar verdadeiramente se nós não conhecemos a Cristo Jesus, porque o verdadeiro amor vem de Cristo Jesus. Ele nos ensina como é esse amor. Esse amor que eu não quero para mim, mas eu quero doar. Esse amor que eu não quero o bem próprio meu, mas eu quero o bem da outra pessoa. Esse amor sustenta um casamento. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu posso amar dessa maneira. E eu posso olhar para o meu cônjuge e não ver defeitos, mas ver qualidades. Porque Cristo habita em mim. E o amor de Cristo está na minha vida. E eu decido agora amar da maneira com que Cristo ama. As famílias não têm o seu alicerce na rocha. As famílias nem sequer têm uma refeição junta hoje. As famílias nem sequer oram para ter uma refeição. As famílias nem sequer hoje têm buscado falar das coisas de Deus nas suas casas. As famílias hoje estão dopadas pelo entretenimento. Meus irmãos, agora em janeiro faz 1 ano que eu resolvi no meu coração, e o Espírito Santo me colocou que eu não deveria assistir mais televisão. E eu posso dizer uma coisa. A minha mulher não está assistindo mais televisão também. Eu não a proibi, eu não a coagi, mas ela notou que é importante para a vida dela. Nós passávamos 2, 3 horas ali em frente a algo que não fala da glória de Deus, que não transmite a glória de Deus. Nós estávamos perdendo um tempo. Hoje nós conversamos muito mais. Hoje nós lemos a palavra muito mais. Porque Deus é maravilhoso. Eu não torço para mais nenhum time de futebol, porque eu não quero passar 1h30 preso na televisão, fazendo com que jogadores sejam ídolos. E o entretenimento tem roubado a verdadeira alegria, que é Cristo Jesus. E eu não quero saber quem ganhou e quem perdeu. Eu quero é Cristo na minha vida. Mas não é porque eu sou melhor do que alguém aqui. É porque Cristo mudou a minha vida. E é interessante que Ele vem mudando desde a minha conversão todos os dias. E eu erro muito mais do que acerto, mas a misericórdia dele se renova a cada manhã na minha vida. E eu tenho experimentado coisas grandes do Senhor. As denominações estão sendo invadidas pela cultura secular e pelos métodos mundanos de crescimento. Se você acha que o seu filho está seguro estando numa igreja, eu tenho notícias aqui de pessoas que vieram confessar aqui, que enquanto se apagavam as luzes para o louvorzão, ela se relacionava dentro de um templo. Agora eu vou dizer que maneira relacionava: homossexualmente. E nos banheiros dessas igrejas, muitas vezes, a droga está liberada. Sabe por quê? Porque a igreja precisa agradar os seus ouvintes. Essa é uma estratégia do diabo. Essa é uma estratégia satânica, que tem conduzido muitas igrejas ao inchaço, ao crescimento canceroso, fora da palavra de Deus. E tem deixado as pessoas acomodadas, mas todas indo para o inferno, porque não têm a revelação da palavra de Deus e não amam a palavra de Deus. A quinta coisa que eu aprendo está no versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes assim: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A vida, a salvação,
ela é conquistada em Cristo Jesus. Uma nação que está dessa maneira, só uma solução para ela: quebrantamento. Nós precisamos orar para que haja quebrantamento na nossa nação. Não adianta eu dizer para aquele corrupto lá de Brasília que ele precisa parar de roubar. Eu preciso suplicar ao meu Deus para que ele tenha revelação pelo Espírito de quem é Cristo Jesus. É interessante que eu sempre olho aqui. Eu recebi um convite no dia 1º de janeiro, de gestão de 2017. 1º de janeiro de 2017. Eu recebi um convite aqui, Marcelo Heitor, vereador, para a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. Eu falei, eu não vou, Marcelo, eu não vou. Eu não sou muito chegado nesses baratos, não, gente. Mas eu faço um compromisso com você, todos os dias. Todos os dias eu orarei por você. E por todos os outros vereadores, e pelo prefeito, e pelo vice-prefeito, e pelos funcionários públicos, e por cada repartição pública de Poços de Caldas, e por cada repartição pública estadual, e pelo nosso governador Pimentel, e pelo nosso presidente Temer. E quem for eleito em 2018, eu estarei compromissado, se vivo estiver, se Deus permitir que eu esteja vivo, a orar todos os dias, para que eles sejam impelidos pelo Espírito Santo a fazer a coisa certa. E eu pus aqui assinado, a IBK tem o compromisso de orar diariamente pelos governantes. Eu queria que você entendesse. Se você soubesse que a vida, a salvação, só é conquistada em Cristo, nós não estaríamos tão preocupados com a situação dessa maneira. Nós estaríamos envolvidos em mais tempo de oração, em mais tempo da palavra de Deus, para que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para esse país, e para que nós pudéssemos estar orando por esse país. Então eu não tenho tempo, você não vai me ver no cinema. Você não vai ver o Pedro Nogueira no cinema. Eu não quero perder 2 horas da minha vida e deixar de fazer coisas que podem edificar. Não estou falando para você não ir, não é regra, não é doutrina. Eu estou dizendo a urgência do Evangelho. E como nós estamos atolados nas coisas desse mundo, sabendo que esse mundo agora caminha para o inferno. E eu tenho certeza que você tem parentes indo para o inferno. Eu tenho certeza que você tem colegas de trabalho indo para o inferno. E eu tenho certeza que na maioria das vezes você não ora por eles nenhuma vez durante a semana. E no seu trabalho talvez você não fale que Cristo Jesus é a única solução. Então nós estamos num país onde o povo evangélico, o povo chamado para fazer diferença, não faz nenhuma diferença, porque ele tem os mesmos costumes. Ele está no cinema, ele está na televisão, ele está lendo revista Caras, ele está lendo revista Contigo, ele está lendo a fofoca do Nelson Rubens, ele está lendo não sei o que mais. Ele está totalmente habitolado com as coisas desse mundo e distantes de Jesus. E ele não sabe que a salvação é conquistada em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 14. Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Meus irmãos, só o Senhor pode dar vida ao Brasil. Só o Senhor pode trazer esse país de volta. A vida. Só o Senhor. Talvez você entrou aqui totalmente esborrachado hoje. Talvez você entrou aqui sem vontade de viver mais, mas eu tenho uma notícia boa para você. Vá a Cristo Jesus em oração, suplique pela misericórdia e pela graça do Senhor, clame para que Ele revele Cristo Jesus pelo Espírito Santo, para que você possa confessá-lo como Senhor. Foi na cruz que houve e que há a salvação. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto não soar a última trombeta, Cristo Jesus salva. Enquanto não soar a última trombeta, Cristo Jesus derrama misericórdia. Enquanto não soar a última trombeta, a graça será liberada sobre as vidas. Clame, vá a Ele. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E deseje a diferença que há em Cristo Jesus. Meu irmão, o que adianta você viver uma vida dentro da igreja e ir para o inferno? Você precisa ser a igreja. Para ser a igreja, você precisa nascer de novo. Mas não nascer na carne, nascer do Espírito. E depois você será como o vento, que você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito te levará a lugares. Meus irmãos, o que Deus fez na minha vida? Ele me tirou do pecado, condenação dentro de uma igreja. 38 anos de crente, pecador, amando o pecado, vivendo o pecado e condenado ao inferno. E a misericórdia dele foi até mim.
e me salvou. Se Ele fez isso comigo, com você é moleza. Porque eu não conheço pior do que um homem que vivia com aparência de crente, vivia com roupa de crente, mas que amava o pecado. Se Ele fez isso com esse pecador aqui, Ele pode fazer na sua vida. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma soberania, e a mesma cruz que me salvou. Agora você quer a vida? Você quer a vida? Então você precisa primeiro querer a Cristo. Você quer fazer o que no céu? Se você não suporta um culto de adoração, se você acha que um culto de adoração demora demais, o que você quer fazer no céu, meu irmão? Deleite-se nessa vida, viva tudo que você quiser e vá para o inferno. Porque o que você vai fazer no céu? Há um grande problema para esse tipo de pessoas. Jesus vai estar no céu e você não quer Jesus. Então você não tem nada que fazer no céu. Deleite-se aqui, morra e seja lançado ao inferno. E receba da ira de um Deus furioso. Agora você quer a vida? Deseje Cristo Jesus. Suplique em oração: Senhor Jesus, em verdade eu não te conheço, mas é tão linda a tua palavra, a salvação que há no Senhor. E eu sei que eu não posso atingir ela sem que o favor do Senhor me atinja primeiro. E eu sei que eu não posso ver quem é Cristo Jesus se o Espírito Santo não me revelar. Eu estou implorando, me revele quem é Cristo Jesus, inunde-me com a tua graça e me salve, me arranque desse tremedal de lama e me coloca sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ore dessa maneira, suplique ao Senhor, suplique ao Senhor. Agora eu tenho um último ensinamento aqui, no final do versículo 14. Por que o Senhor faria tudo isso? Por que o Senhor resgataria o povo de Israel? Por que o Senhor resgataria o povo dessa nação caída que é o Brasil? Olha o que diz na última frase. O Senhor disse: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja louvado, para que todo joelho se dobre diante do Senhor e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, a finalidade da nossa vida é louvor, a glória do Senhor. Não há nenhuma finalidade para o homem ser criado, senão louvar e bendizer o Senhor, mas o homem resolveu pecar. E não há nenhuma finalidade para que Deus te tire da condenação e te coloque na rocha que é Cristo Jesus, senão para louvor da sua glória. E você precisa adorá-lo de todo o seu coração, e as pessoas precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 6, só voltando: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Todo poder emana de Deus, todo poder emana dos céus. Cristo é a palavra, Cristo é o poder, Cristo é a vida, tudo se fez por meio dele, para ele e nele. Você e eu não somos nada, nós somos agraciados pela misericórdia do Senhor, que nos escolheu pela sua graça para sermos instrumentos de justiça. Essa é a verdade do Evangelho. Meus irmãos, a sua vida tem sido para louvor e glória do Senhor? Se o Senhor derramar sobre a sua vida poder, se o Senhor fizer através da sua vida prodígio, você vai saber lidar com isso? Tem um texto muito forte em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, que diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Todo o propósito de Deus termina e culmina nele. É para adoração ao seu santo nome. A nossa vida é para adoração ao santo nome do Senhor. Eu quero dizer que há uma solução para as vidas que aqui se encontram. Talvez vidas desesperançosas,
talvez vidas secas pelos pecados, talvez vidas mortas nas suas transgressões e condenadas à ira de Deus. Há tempo para a salvação hoje. Busque o Senhor, Deus. Todo o processo de salvação começa em Cristo e culmina em Cristo. Se submeta a Ele. Cristo é a única, poderosa e suficiente solução. Jesus Cristo é o Senhor, que pode mudar toda uma história, toda uma vida, para louvor e glória dEle. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam viver de uma maneira que agrade ao Senhor, de uma maneira em que vocês possam buscar as coisas de Deus. Meu irmão, eu pego duro aqui, não é para deixar você envergonhado, eu pego firme aqui, porque Deus tem tratado a mim dessa maneira. Eu tenho abdicado de coisas para ter um tempo de qualidade com Deus. Eu trabalho, eu preciso ganhar meu sustento também, mas eu preciso refletir mais Cristo Jesus através da minha vida. A minha maior tristeza é que eu não me pareço com Cristo, mas eu quero me parecer com Cristo. As minhas ações devem lembrar as pessoas que Cristo está vivo em mim. As minhas atitudes devem levar as pessoas a quererem o Cristo a quem eu sirvo. E eu quero me parecer com Cristo. E eu tenho sofrido demais porque eu não me pareço com Cristo. Mas eu queria que fosse o seu desejo também. Cristão, parecido com Cristo. Pequenos Cristos. Homens e mulheres que vivem Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.